o Quarteto Gileade. Eu era pastor lá na avenida, naquela igreja da avenida lá. E o Quarteto Gileade, eles não tinham gravado ainda. E eles iam para lá. Ele falou: pastor Renato, deixa a gente cantar aí. Eu falei: vou embora. E o baixo deles, né, aquele magrinho, eu falava que ele tinha um besouro. Eu falava: você tem um besouro na garganta. Porque o baixo dele tremia a igreja, né? E a gente orando por eles, para Deus abençoar. E hoje é um fenômeno, né, irmãos? É um quarteto internacionalmente conhecido. E eu fico feliz de saber que eu fiz parte das histórias dele, né? Se você hoje fala assim: conhece o pastor Renato, lá de Candeias? Vai dizer: conheço. Cantaram muito lá. Nós levantávamos oferta para abençoar eles. E eles não tinham nenhum CD gravado. E eles iam lá e faziam a obra do Senhor. Então, estou feliz de ouvir vocês, viu? Como também o coral da igreja. Foi o que eu peguei, né? Mas que Deus abençoe vocês. Bote aí essa garganta para louvar o Senhor. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus. Hoje é um dia especial, irmão, que é ceia. Ceia, eu recebi até mensagem, viu? Pastor Renato, deixa Deus te usar como nunca. Pastor Renato, é hoje. E eu disse: meu Deus, espera aí. Depende do tema, ó, né? E um culto de ceia, ele é um culto diferente, né? Então, e eu estava orando a Deus, falei: Senhor, eu estou essa semana aqui, vou embora segunda-feira. Amanhã eu vou para o interior, vou para Santa Cruz do Capibaribe. E segunda-feira eu retorno para o Rio. E eu estou aqui desde sexta-feira, né? Pregando em cruzada, fazendo a obra de Deus. De sexta-feira para hoje, eu ganhei 160 almas para Jesus, irmão. 160 almas. Meu Deus do céu, de sexta-feira até hoje, né? Então, não sei até amanhã como vai ser. Então, 160 vidas aceitaram Jesus, chorando. Isso é gratificante, vale a pena a gente ficar um pouquinho longe da família, viajar, né? Quero agradecer ao pastor Augusto, à pastora Elisa, por ter me deixado lá. Eu fiquei tomando conta da Frozinha. A Frozinha me deu muito trabalho, sabe, irmão? Pensa, eu vou cobrar por ter tomado conta dela. Então, eu estou dizendo isso porque pensa numa cachorrinha que a gente nem vê ela. Passa o dia, a gente não sabe que tem cachorro dentro de casa, né? É a Frozinha. Em vez em quando ela chega, olha assim, aí tu falou: o que tu quer? Aí ela sai mancando assim, né? E ela vai lá para a cozinha. Daqui a pouco ela volta mancando de novo, vai para dentro do quarto dela. Mas eu louvo a Deus pela vida desse casal. Abram a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11. Vamos ficar de pé. Mateus, capítulo 11. A partir do verso 7. Todos acharam? Diga amém. Amém. E partindo eles, começou Jesus a dizer as turbas a respeito de João: que fostes ver no deserto? Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento?
Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? E os que trajam ricamente estão nas casas dos reis? Mas, então, que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e é muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face, envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito a este, o Elias, que há de vir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançaste. Cantamos lamentações e não choraste. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônios. E o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justiça por seus filhos. Diga amém. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, por tudo que foi feito até aqui. Quero colocar a minha vida mais uma vez nas tuas mãos. Quero pedir a tua bênção na vida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Podem sentar. Para quem me conhece, sabe que o pastor Renato, como eu sou. Mas se tem alguém aqui que não me conhece, eu quero te pedir, nesse momento, a máxima atenção da palavra. Preste atenção. Não beba água, não sai para ir. Só se for muito, muito necessário. Desliga o celular, liga em Deus. Se uma criança ela ficar agitadinha, a mãe sai correndo com ela, porque o recinto tem ar-condicionado, é fechado. Vai lá fora dar uma aguinha, às vezes é mamar, às vezes uma fralda, viu? Então, para que os irmãos possam entender a palavra em alto e bom som. Bem, eu orei a Deus. E eu falei: Senhor, eu preciso de uma palavra. Até hoje à tarde, eu estava questionando com Deus. Eu fui lá na igreja do pastor Paulo, e foi uma bênção lá, né? Foi bom, né, pastor Paulo? Foi uma glória lá, né? E eu fiquei: meu Deus, e eu já sei o que eu prego. Aí fiquei orando, até que eu fui lá na casa do
diácono Hélio, juntamente com a sua esposa, me convidaram para almoçar, e eu estou muito apertado, se eu for atender todo mundo, né? Então, eu disse, bom, está pertinho aqui, vou, mas na volta eu vim a pé. Falei, não, eu vou a pé, eu comi muito bode, eu vou andando aí pelo meio da rua, e vim pela beira da praia, andando, com a barriga pesada, só que o sol estava muito quente, mas eu vim pregando. Eu vim de lá aqui pregando a mensagem, na minha cabeça, assim. Cheguei em casa, tomei um banho, sentei com o pastor Augusto, conversamos um pouquinho. Eu disse, ó, vou ficar aqui esboçando minha mensagem. E a mensagem, ela é uma pergunta, um tema. Carvalho ou cana? Pastor Renato, o que é isso? Bem, esse texto, a riqueza desse texto está no final, tá? Mas, naquela época, existia uma parábola que ela corria entre os judeus, tá? Então, o que é uma parábola? Uma parábola era um conto, era uma história que se comentava. E uma parábola, ela podia ter várias interpretações. Só que uma interpretação não invalidava a outra. Todas as pessoas que interpretavam uma parábola, eles respeitavam a parábola que foi interpretada, ainda que tivesse uma outra opinião. Isso entre os judeus. E havia uma parábola, que ela está justamente no começo da história que nós lemos, nesta frase, que Jesus disse, que foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Porque essa parábola da cana agitada pelo vento era justamente o que se falava naquela época, que havia uma parábola que falava de um carvalho resistente e havia a cana, né? O caniço, que era mole. E então o carvalho, ele se orgulhava, ele era soberbo, ele era prepotente, e ele se orgulhava de quando viesse o vento, ele não se dobrava, ele não se curvava. E o carvalho, de nariz empinado, ele zombava da cana, ele criticava a cana, menosprezava a cana. Por quê? Porque a cana, com o soprar da tempestade, do vento, ela se dobrava. Então, os judeus, os rabinos, eles tinham a interpretação desta parábola. E qual era a interpretação que eles tinham? Tinha o seguinte: estavam se construindo nesse período o segundo templo. Tá? O primeiro templo foi construído por Salomão, esse templo foi derrubado, e ele estava sendo construído de novo. E quem estava construindo o templo era César, um grande imperador, rei. Então, os judeus, eles não aceitavam que o templo fosse construído por César. Então, o que acontecia? Eles tinham uma interpretação de que aqueles que não concordavam, aqueles que não se dobravam diante de César, não aceitavam o domínio romano, eles eram carvalhos, eles eram cabeça em pé, eles eram duros. Então, existia uma interpretação de que o judeu correto, o judeu que realmente fazia valer, tinha que ser carvalho. E aqueles que se dobravam, que se rendia ao domínio romano, ao domínio de César,
aqueles que cediam e não cumpriam a lei como deveria cumprir, eles eram capim, eles eram cana, eles se curvavam. Então tinha uma linha rabínica que pensava assim. Mas tinha uma outra linha, uma outra interpretação, que dizia o seguinte: olha, o carvalho, quando o vento sopra e ele não se curva, ele é arrancado do chão, ele vai morrer. E a cana, né? Esse que se curva, que é flexível, que é maleável, que consegue entender algumas coisas, esse não morre. E aí, Jesus, ele começa a falar sobre este vento, olhando para o povo. O que vocês foram no deserto ver? Vocês foram ver uma cana sacudir? Ele está se referindo ao carvalho, que é João Batista, que morreu, que perdeu a cabeça, porque ele era duro, inflexível. João Batista era aquela pessoa que não tinha dois pesos e duas medidas. Ele botava o dedo na cara, ele metia o dedo na ferida do pecado das pessoas. João Batista, ele não negociava a salvação, ele achava que a salvação era pelo arrependimento, pelo batismo, perdão, era através do batismo. Então, ele não negociava. O João Batista era intolerante, era aquela pessoa grossa, carvalho, duro, imaleável. Então, Jesus está mostrando para aquela multidão, que aqui é chamado de turbas, que são várias multidões, várias classes de pessoas que estavam ouvindo ele. Então existia aquele grupo intolerante, aquele grupo que tinha esta visão de João Batista, que era radical. E Jesus vai e se coloca como cana, como aquele que se dobra. Ele não menospreza João Batista. Ele diz: não houve um ventre que trouxesse à luz a uma pessoa como João Batista, nunca houve. Ele compara João Batista com o profeta Elias. Ele não, em momento nenhum, Jesus faz João Batista ser desmerecido. Mas o que Jesus está ensinando? Ele está ensinando, ele disse assim: olha, o que está acontecendo é uma grande confusão. Porque essa crença de vocês, essa religiosidade de vocês, não está dando em nada. Porque vocês estão semelhantes a crianças que vão para uma praça e faz lá toca lá se assenta nas praças e clamam, e chamam para o seu companheiro e dizem: tocamos flauta, e ninguém dança. Quer dizer, vocês estão fora de uma sintonia. Vocês estão semelhantes àquela pessoa que canta lamentação e não chora, que canta aquelas músicas brega e não chora. Jesus está dizendo: tem alguma coisa errada, está acontecendo alguma coisa errada nesse conceito religioso de vocês. Então Jesus coloca João Batista como um carvalho que saiu do chão e morreu, perdeu a cabeça, porque não se dobrava. E ele diz assim: olha, eu preciso que vocês entendam o seguinte: veio o Filho do Homem, veio João Batista comendo, ele não comia, não bebia, e vocês diziam: tem demônio. Então ele duro, ele como um junco, como um carvalho, ali rígido, e vocês estão dizendo: não come, esse cara é diferente, mas ele tem demônio.
Agora veio o Filho do Homem, que ele come, ele bebe, ele foi chamado de comilão, de beberrão, amigo de publicano, amigo de pecadores, mas e vocês chamaram ele de comilão, beberrão, e estão criticando. Quer dizer, se é duro como um carvalho, não presta. Se é flexível como uma cana, também não presta. Infelizmente, nós temos muita gente na igreja assim. Que a gente, como pastor, não vamos agradar. Se for carvalho, legalista, duro, não vai prestar. Se for flexível, amoroso, também não vai prestar. Então, Jesus, ele começa a destrinchar essa parábola, essa palavra, e a conversar, e mostrar que ele era diferente de João Batista. João Batista não se dobrou. João Batista era do grupo dos essênios. João Batista era radical. João Batista era o homem do fogo. Lá na Bíblia, lá. Era negócio do fogo, fogo. João Batista era aquele que dizia: o machado está posto à raiz da árvore. Quem falou isso foi ele. Esse que o machado está posto à raiz da árvore. João Batista era intransigente. João Batista era profeta do deserto. Jesus era profeta da cidade, era diferente. João Batista era intransigente. Jesus era flexível, era maleável. João Batista não negociava a lei, Jesus negociava a lei. Quando trouxeram uma mulher prostituta, pega lá em adultério aos pés de Jesus, pela lei, carvalho, tinha que ser duro. Então, os homens trouxeram, pensando na lei, como carvalho. Aqui, nós não se curvamos. Está escrito pela lei de Moisés, que uma mulher pega nessa prática, ela tem que ser apedrejada. Jesus aqui, levanta a cabeça, começa a escrever no chão, olha e diz: ei, se tem alguém aqui entre vós que não tem pecado, atire a primeira pedra. Olha a negociação da lei. Porque a letra da lei, ela mata, mas o espírito da lei não mata. É diferente. Então a gente precisa entender o que é letra da lei e o que é o espírito da lei. Então Jesus, ele se curvou ao ponto de negociar a lei. Veja o caso, por exemplo, quando seus discípulos comeram no dia de sábado. Os fariseus, que eram intransigentes, que eram seguidores, eram carvalho duro, chegaram para Jesus e disseram: os seus discípulos comem no dia de sábado. Jesus olhou e disse: olha, escuta aqui, Davi também comeu. Davi comeu e foi pior. Ele comeu do pão da proposição, da mesa sagrada do altar. Aí os discípulos, os fariseus, ficaram indignados. Por quê? Porque naquele momento Jesus estava dizendo: está certo, eles transgrediram a lei, mas o que é mais importante? É você transgredir a lei ou você morrer de fome? O que é mais importante, a vida ou o cumprimento da lei? O que é mais importante, você cumprir o sábado ou morrer de fome, deixar os discípulos morrer de fome? Então naquele momento Jesus estava se curvando e mostrando que João Batista
Ele era um carvalho duro, rígido, mas ele não. Ele era cana, ele se curvava, ele se dobrava, ele se rendia, ele era flexível, ele tinha amor, ele tinha misericórdia, ele tinha compaixão, ele amava o semelhante, ele não amava as coisas do templo, ele dizia, eis que eu sou maior do que o templo, ele dizia, eu sou maior do que o sábado. Você está entendendo, igreja? Agora, quando eu devo ser caniço e quando eu devo ser carvalho? Será que se eu ser carvalho na igreja, duro, tá certo? Não. Se tem um crente aqui legalista, tu é fariseu, tu é hipócrita. Se tem um crente aqui carvalho, levantador de dedo, você está fora da visão de Deus, você vai ser arrancado. É por isso que Deus tira pessoas do nosso meio e a gente fala, meu Deus, o que aconteceu? Foi embora, graças a Deus, arrancou. O carvalho foi quebrado, foi arrancado e arrancou com raiz e tudo. Aí diz, meu Deus, mas como é que pode? É assim mesmo. Então, se você é aquela pessoa que tem tendência a ser carvalho, a como João Batista, é o dono da verdade, é o Senhor do Senhor, é o nariz em pé, você vai ser quebrado. Mas se você também é aquela cana, que só diz amém, 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 também vai ter problema. Se você analisar a história de Jesus, ele foi as duas coisas. Então, pastor Renato, quando eu devo ser carvalho na vida? E quando eu devo ser cana? Olha aqui para mim. Se for para você negociar a tua salvação, se for para você perder a tua bênção, seja carvalho. Se for para você perder o seu chamado, o seu ministério, você botar num saco, em troca às vezes até de dinheiro, está uma crise tremenda e Satanás está pegando um bocado de gente, acabando com o ministério. Se for para você se olhar no espelho e ter uma consciência pesada, e você dizer, Senhor, o que está acontecendo na minha vida? Seja carvalho. Não negocie o que Deus colocou na tua vida. Não negocie o que Deus botou na tua mão. Se for para você destruir teu casamento, se for para você destruir tua família, seja carvalho. Você, pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder. O melhor travesseiro que existe na vida de um crente é a consciência limpa. Mas qual é a consciência limpa? Por que Jesus dormiu no barco? Ele ia expulsar um demônio lá em Gadara. Se fosse eu, ele ia expulsar uma legião de demônio. Eu ia orando, eu ia pedindo força, eu ia pedindo poder, porque eu ia expulsar uma legião de demônio. Eu ia lá, Senhor, meu Deus. Jesus foi dormindo, botou um travesseiro no barco e dormiu. Por quê? Porque ele tinha o dever cumprido, ele tinha consciência limpa, que estava fazendo a parte dele. Então, pastor, se for para mim vender a minha consciência, me corromper, se for para mim ser um corrupto, se for para mim viver à margem da lei, ferindo os preceitos da lei do país, seja carvalho. Deus vai cuidar de você, seja duro, não abra mão,
Não abra mão da tua salvação, não abra mão da tua comunhão, não abra mão do que tu vai fazer para Deus aqui na terra, porque se tudo isso passar, as tuas coisas, você morrer hoje, você pode juntar o que for, tá? Morre hoje, amanhã está tudo no brechó. Viu? Viu, pastor? Tuas coisinhas estão tudo no brechó. Olha lá, juntou e agora morreu. Está no brechó. Tudo isso vai ficar. Agora, o teu serviço, o teu trabalho, o teu chamado, o teu ministério, a tua função, aquilo que Deus botou na tua mão, é coroa na tua cabeça. Isso não tem brechó, isso ninguém tira, porque Deus está guardado na mão do Senhor. Você está entendendo? Levanta a tua mão e dá glória. Então, se for para você perder a visão do teu chamado, se for para você perder a visão daquilo que Deus tem para a igreja dele, nesses últimos tempos, se for para você sair desta visão, seja carvalho. Se for para você olhar no espelho e dizer, poxa, eu era para mim estar lá, eu era para mim estar na presença de Deus, eu era para estar evangelizando, eu era para dar sopão, eu era para estar fazendo a obra, eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Ah, tu está juntando. Ah, seja carvalho. Não tem coisa mais preciosa na vida do que o ministério que Deus colocou na mão da gente. Eu estou no Rio de Janeiro. Esse ano foi um ano muito difícil que passou para mim e minha esposa. A gente sofreu um pouquinho. Mas, se alguém perguntar para mim assim, como já perguntaram, pastor Renato, o senhor se arrepende do que o senhor fez? O que eu fiz? Abri 7 casas de recuperação, 46 igrejas, me anulei, esqueci de mim, não tenho um teto para morar, em 30 anos de pastor, preguei em 30 igrejas nos Estados Unidos, tudo que eu apurei foi para botar na obra. Alguém fala, mas pastor, e aí? O senhor faria de novo? Meu irmão, eu não estou preocupado com as coisas deste mundo. Eu estou preocupado que a Bíblia diz, o seu tesouro, o seu coração, ele vai estar aonde está o seu tesouro. E aonde é o teu tesouro? Teu tesouro é numa casa? Teu tesouro é numa sala bonita, arrumada? Teu tesouro é o quê? Teu tesouro é o quê? Então, aonde está o teu tesouro? Aí eu digo, olha, minha vida foi ganhando alma. Eu entrei no shopping aqui, Guararapi, com o Antônio, essa semana, e nós entramos dentro de uma loja para ver uma coisa, e veio um moço me atender, bem arrumado, alinhado, aí me atendeu, não falou nada, e eu, olha, isso aqui eu quero, quanto é que é? É 200 e pouco, eu disse, tá bom, obrigado. Aí ele pegou, me segurou e disse, o senhor não se lembra de mim não? Eu, não. Ele disse, eu fui para a casa de recuperação. Eu estou aqui, ó, liberto, trabalhando aqui no shopping, na presença de Deus. E aí? Estou bem, pastor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Meu Deus, valeu a pena. Qualquer sacrifício, qualquer coisa que eu já passei na minha vida, qualquer sacrifício que nós fizemos aqui, eu quero dizer para você que não foi inútil, que valeu a pena na presença do nosso Deus. Uma vida para Jesus vale mais do que o mundo inteiro. Então, o que eu quero dizer para você, que a gente paga o preço, e vamos lá, Deus vai me honrar, Deus vai conseguir me dar força para poder eu fazer um cantinho lá para mim. Não está fácil, mas vou chegar lá. E alguém diz, pastor, e aí, estou trabalhando, fazendo a obra, e aí o senhor negocia? Não negocio o meu chamado, não negocio o meu ministério, não negocio o que Deus botou na minha mão, não tem que ser carvalho, não abro mão do que Deus confiou na minha mão. Você está entendendo, igreja? Levanta a mão e dá glória.
Você não pode abrir mão do que Deus botou na mão de vocês. E aí, como é que está o sopão? Está todo mundo? Os obreiros estão envolvidos? Ou já largaram de mão? Ou só tem meia dúzia? E aí? E evangelismo? Vocês estão abrindo mão? E os casais? Como é que está? Estão abrindo mão? Não abra mão. Seja carvalho. Porque isso Deus vai cobrar da gente. Você está entendendo? Levanta a tua mão e dá um glória. Seja carvalho, meu irmão. Seja carvalho do chamado do louvor. Seja duro, não vou abrir mão. Você é intransigente, eu vou ser duro. Você pede boi. Deus me colocou, Deus me chamou. Eita, que eu tenho que ser. Amém, igreja? Amém. Agora, quando é que eu tenho que ser cana? Quando é que eu tenho que ser flexível, maleável? O que Jesus está dizendo? Você sabe que João Batista, ele nunca comeu na casa de rico. Jesus comeu na casa de rico. É bom, viu, irmão? Você ir na casa de rico comer coisa boa. Jesus tinha bom gosto. Amém, irmão? Daqui eu estou indo aí. Você sabe que vai ter filé. Vai ter lagosta. O cara era rico. Na casa de pobre vai encontrar lá um ovo frito, né? Um ovo estalado. Aí João Batista nunca foi na casa de ninguém. A gente não encontra isso na Bíblia. Jesus ia na casa das pessoas. E Jesus comia na casa de rico. Jesus, ele negociou a lei. Jesus comeu na casa de Zaqueu. Ele mesmo que chegou para Zaqueu disse: desce daí, que hoje eu estou me convidando, eu vou comer na tua casa. Já pensou? Desce aí, porque eu estou dizendo que eu vou comer na tua casa, camarada. Desce. Zaqueu desceu e levou Jesus para a casa dele. Passou a noite inteira lá, só no bem bom. Deve ter ligado o ar-condicionado, deve ter eita coisa boa. Então Jesus, ele era flexível, ele era maleável, ele se curvava. E quando é que eu tenho que ser flexível? Quando é que eu tenho que me curvar? Olha aqui para mim. Quando é para você ser o dono da verdade e magoar os outros. Às vezes você fala assim: eu vou falar. Doa quem doer. Vou falar, tem que falar. Viu, pastor Augusto? Eu tenho que falar, não tem jeito. Tá. Nessa hora, você tem que ser capim. Quando a sua atitude desencoraja alguém, quando a sua atitude faz alguém desistir da obra, nessa hora você tem que se lembrar que você tem que ser capim, você tem que ceder, você tem que recuar e dizer: Senhor, peraí. Quando é que eu tenho que ser capim, pastor? Quando as suas palavras são ferinas, quando você machuca com aquilo que você fala, quando você comenta uma coisa maliciosa, às vezes até
num sentido bom, querendo compartilhar com alguém, mas não é para comentar. Mas nessa hora você tem que se curvar e dizer: meu Deus, eu tenho que me dobrar. Quando é que eu tenho que ser cana, pastor? Quando eu magoo o coração de alguém, quando eu firo a igreja, quando eu faço uma acusação, quando eu digo: esta igreja é fria. É mesmo, tem ar-condicionado? Você está falando uma coisa, quando você abre a boca e diz: ah, isso não é de Deus. Não é de Deus. O que é de Deus? O que é de Deus? Você acha, Jesus está mostrando que o conceito religioso que as pessoas tinham naquela época não estava correto, estava tudo errado. Ainda que fosse junco, ainda que fosse cana, ainda que fosse como João Batista, nenhum dos dois estavam agradando. Jesus estava mostrando: vocês não sabem o que querem, vocês estão tomando atitude errada. É preciso rever esses valores, é preciso você entender que por a gente não se curvar, por a gente não se dobrar, a gente se afasta do chamado de Deus, a gente se afasta do propósito do Senhor. Às vezes Deus traz a gente para dentro de uma igreja e traz como um ministério, como uma função, e a gente não entende isso, e daqui a pouco bate o pé, abre a porta, vai embora sem se despedir, e acha que está certo, e sai por aí falando. Não, meu irmão, você tem que se dobrar, você tem que dobrar. Se não dobrar, está fora da visão de Deus. Vocês têm filho adolescente? Seja intransigente. Vai lá e diga para o filho: assim, aqui assim. Se um traficante não adota ele, se um cafetão não adota ele, não leva lá a filha. Se a droga não adota ela, você está intransigente, você é João Batista, você é quem duro dentro de casa, quem tem filho, jovem, adolescente, você tem que se curvar. Se você não se curvar, você vai estragar a felicidade do teu filho. Você tem que entender que as coisas não é como você pensa. Não, Jesus está mostrando os dois lados da moeda. Ele está dizendo ali: olha lá, João Batista, vocês estão aqui no deserto procurando o quê? Um homem de linho, todo arrumado, vestido. Vocês estão querendo o quê? Jesus fez 3 perguntas a eles. Então tem momento na vida de vocês que vocês têm que ser carvalho. Não abre mão, não negocia sua chamada, não negocia sua salvação. Quando o Satanás botar, jovens, não negociem a sua comunhão com Deus por causa da carne. Não negociem, casados, não adulteram, não percam a bênção de vocês por causa de uma noite de prazer, que eu nem sei se é prazer, com a consciência pesada. Não façam nada que fire o Espírito Santo na vida de vocês. Não façam nada que venha ferir ao relacionamento de vocês com Deus. Não abra mão da presença de Deus na vida de vocês. Chega para o Espírito Santo e diga: é inegociável, Senhor. É inegociável o meu relacionamento contigo. Nada vai me afastar da tua presença, Senhor. Nada vai me fazer dar as costas do Senhor. Às vezes eu vejo pessoas que estavam na igreja, que estão no mundo, bebendo, enchendo a cara, se prostituindo, virou macumbeiro de novo, virou kardecista. Aí tu fala: meu Deus, era crente, está na igreja, virou macumbeiro. Rapaz, como é que pode, né? Negou a fé. Ah, se escandalizou, se aborreceu, se entristeceu. Então, na hora que tinha que ser carvalho, não foi. Duro. Não, meu irmão, a minha salvação é inegociável. Não tem preço.
Não me vendo para político, não me vendo para ninguém, nunca me dobrei para ninguém. Estou aqui na presença de Deus e posso falar isso aqui no microfone da Rádio Maranata e posso dizer: a minha salvação, ela é inegociável, a minha comunhão é inegociável. Temos que ser carvalho na presença de Deus e não abrir mão do que Deus botou na nossa vida. Mas temos que ser flexível. Quando a lei é para matar a pessoa, quando a lei é para jogar no mundo, quando a lei é maior do que a misericórdia, do que a graça, e a gente não se rende. Quando Jesus disse assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Tu viu Jesus tacar pedra? Você viu Jesus tacar pedra? Não. A Bíblia diz que ele não pecou, então ele podia tacar pedra, não podia? Podia ou não podia? Podia. Mas não tacou. Com isso Jesus disse assim: pode tacar. Então vocês vão tacar nela, depois você vai tacar um no outro, vai morrer um por um. Vai sobrar só eu. Quem não tem pecado que atire. Os caras ficaram com uma raiva, doido para jogar pedrada. E Jesus ficou só olhando. Aí jogaram um chão com raiva, porque os caras eram carvalho, não se curvava. A lei. Sai fora, irmão. João Batista era legalista, Jesus é da graça, da misericórdia. Se nós estamos de pé, não é pelos nossos méritos, é porque Deus é bom. Se você está aqui, não é porque tu merece, é porque Deus tem segurado na tua mão, tem te ajudado. Ah, pastor Renato, não tem, não vem com essa conversa fiada para cima de mim, não. Vai querer mudar isso aí, não. Eu sei como é a Bíblia, o que está escrito ali, não é por mérito. Então Jesus está mostrando: vocês estão como criança que toca em praça e não dança. O que adianta tocar em praça, chamar todo mundo e não dançar? Vocês estão doidos. Vocês estão que nem os brega que cantam uma música triste, cafona e não chora. Você já viu um bêbado chorando? Jesus está falando para eles: vocês estão assim. Vocês não tem sentido a vida. O que adianta tocar flauta e não dançar? O que adianta tocar música brega e não chorar? Jesus está falando isso para eles. Cadê o sentido da vida de vocês? Perdeu o sentido? Qual é o sentido de você estar aqui? A igreja é simplesmente formal? É fazer disso aqui um salão de desfile? É fazer o quê? Um lugar gostoso que às vezes a gente não tem ar-condicionado em casa, vamos para a igreja que lá tem. Vão ficar lá 2 horas no ar-condicionado. Qual é o sentido? Qual é o sentido? Tem sentido a gente tocar flauta e não dançar? Tem sentido a gente estar aqui e não ganhar alma? Tem sentido a gente estar aqui e não evangelizar? Tem sentido a gente estar aqui e não sentir o poder de Deus? Não sentir a unção de Deus? Não sentir a graça de Deus? Tem sentido isso, igreja? Tem sentido a gente estar na igreja e não chorar? E a gente não se quebrantar? E a gente ficar ali duro? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Tem sentido o pastor fica aqui igual o Silvio Santos? Lá. Diga amém, amém. Ei! Tem sentido isso? Não tem sentido. Se ser crente não tem sentido nenhum, se não vir para a igreja e não fazer diferença, perder o sentido de vir para a igreja. Nós precisamos fazer sentido. Se estamos na praça com flauta, vamos ter que dançar sim. Se estamos aqui, temos que dar glória. Se estamos aqui, temos que glorificar. Se estamos aqui, temos que chorar. Se estamos aqui, temos que sentir a presença de Deus. Se estamos aqui, temos que mandar a presença do Senhor. Você está entendendo? Levanta a tua mão e dá glória para Ele. Se é para chorar, vamos chorar. Quando o profeta Joel
viu aquela destruição toda dos gafanhotos, ele disse: tocai a trombeta de Sião e perturbem os moradores da terra. A palavra era de perturbação. Não é como a gente quer. A palavra perturba, a palavra incomoda. E a palavra era essa: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Chorai entre o alpendre e o altar. Rasgue, derrame, se renda. Nós estamos diante de uma mesa. Estamos diante do Senhor, que morreu por mim e por você. Chore, peça perdão, misericórdia. Diga: Senhor, eu preciso ter essas duas coisas. Eu preciso ser carvalho na hora certa. Eu preciso ser cana na hora certa. Eu não posso ser só carvalho. Eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Eu tenho que aprender contigo. Também não posso ser só cana. Eu tenho que também ser duro e ser flexível. Eu tenho que ter as duas coisas. Eu tenho que ter molejo. Eu tenho que fazer o que Jesus está ensinando. Eu tenho que vir. Eu tenho que estar na presença dele. Eu tenho que dar sentido de estar aqui nessa noite na presença de Deus. Fique de pé. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Vai pedindo: Senhor, Senhor, Senhor. Eu conheço uma irmã. Nesses dias, essa pessoa está com mais de 20 pedras de câncer no fígado, 20 tumores, 22 tumores. E essa irmã, muitos anos atrás, ela me machucou muito, me feriu muito, feriu minha família. E agora, com essa dor, essa irmã me procurou e disse: Pastor Renato, me perdoe. Eu dei um abraço nessa pessoa tão gostoso. Ela disse assim: o senhor tem alguma coisa para falar? Eu disse: não. Você já está perdoada há muito tempo, irmã. Não precisava ficar assim. Não precisava ficar tão doente. Não precisava entrar por esse caminho. Não precisava ser assim, irmã. Mas às vezes a gente é tão carvalho, tão duro, que a gente leva anos para a gente se dobrar, para a gente procurar um parente, para a gente procurar um amigo, um irmão, uma pessoa, e dizer: poxa vida. Às vezes precisa estar doente, estar na beira da morte para poder. Meu Deus, por que esse carvalho? Para se quebrantar, para pedir perdão, para abraçar. Eu encontro com gente aqui fora que eu vejo que passa às vezes até assim com medo. Eu encontrei com uma pessoa dentro do mercado, eu vi que ela virou assim com... Eu dei a volta de propósito, fui lá e de cara. Oi, cara. Ô pastor, tudo bem? Tudo bem. Oh, que abraço gostoso. Ela, que eu estava precisando. Eu disse: mas tu fugiu para lá. Você não pode fugir.
Você não pode fugir do quebrantamento, você não pode fugir do conserto, você não pode fugir do choro na presença de Deus, você não pode fugir do olhar do teu irmão, você não pode fugir do seu relacionamento, você não pode fugir da sua comunhão, você não pode fugir disso. Oh, vamos adorar o Senhor. Oh, aleluia. Adore, 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 adore. Diga: Senhor, eu estou diante da tua mesa, eu estou diante da tua mesa nesta noite. Comece a adorar. Oh, aleluia, Senhor. Na presença de Deus intercede por mim, sempre pede o Santo Espírito. Eita, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai sim, Senhor. Te perdoe, Senhor. Muda a minha vida nesta noite. Se quebranta diante da tua mesa, Senhor. Faz sentido. Vai adorando, vai adorando. Eu não posso viver sem o Espírito Santo no meu coração. Eita, A graça de Deus intercede por mim, sempre pede o Santo Espírito. Estou chorando de começa a glorificar Deus nessa noite. Faça sentido de você estar aqui. Toque a flauta nesta noite. Dance na presença do teu Deus. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. não posso viver sem o Espírito Santo no meu coração. Não existe amigo fiel mais do que ele, companheiro que veio do céu. Aleluia. Adore, adore ao Senhor e diga: Senhor. Eita, Deus. Esta é a hora de você se curvar. Essa é a hora de você se dobrar. Essa é a hora de você ser cana. Vai, se dobra na presença de Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Adore, adore, adore. Rabassuiada que managachara remanda que manahá. Aleluia, Senhor. Ele Eu te arranca adoro do nesta peito o noite, Senhor. desgosto e os olhos faz brilhar. Faz o pobre necessitado se levantar do chão, ao caído e condenado traz a salvação. Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus,
Aleluia. Quando estou chorando de dor, o seu grande amor chega o Santo Espírito. Oh, Jesus. Ele fala comigo, ele anda comigo, é a minha unção. Eu não posso viver sem o Espírito Santo no meu coração. Eu não posso viver sem o Espírito Santo no meu coração. Para terminar, fique de pé. Tem uma parábola também desta época. Ela não está na Bíblia, são os historiadores. E ela conta uma história de uma raposa que ela engoliu um osso. E o osso ficou atravessado na garganta dela. E ela estava quase morrendo. E a raposa lá engasgada. E a raposa olhou assim para um corvo. E disse: corvo, se você tirar esse osso da minha garganta, eu vou te dar um presente. Aí o corvo falou: tá bom. Ele voou, desceu lá, botou o bico e a cabeça dentro da boca da raposa, bicou o osso e tirou. Aí a raposa ficou olhando para o corvo e o corvo disse: e agora, cadê o meu presente? Aí a raposa, com aquele olhar malicioso, olhou para o corvo e disse: o teu presente é que você será o único corvo que botou a cabeça dentro da boca de uma raposa e não morreu. E aí, os interpretadores da parábola, uma linha disse assim: nunca ajude uma raposa, nunca estenda a mão para uma raposa, porque você pode ser traído e você pode morrer. Uma outra linha de interpretação disse assim: ainda que seja uma raposa que você ajude, você vai colher o fruto do teu bem, daquilo que tu fez. Você está entendendo? Não importa se você está lidando com raposa, faça a tua parte. Deus vai te suprir, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Seja abençoador, nunca amaldiçoe ninguém. Você está entendendo? Levanta a tua mão e dá um glória. Se não for para abençoar, fecha a boca. Se não for para edificar, fica calado. Amém? Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, por esse momento tão especial. Guarde esta palavra no coração da tua igreja e nos abençoe neste momento de ceia, em nome de Jesus.